Mensagens Oportunas, volume 1, número 21. A entrada da igreja no período de colheita. A única paz de espírito. Texto de meditação para orar. Eu vou ler no livro O Maior Discurso de Cristo, página 121, último parágrafo. O Maior Discurso de Cristo, página 121. Na visão do profeta Ezequiel, sob as asas do querubim, havia a aparência de uma mão. Isto deve ensinar a seus servos que é o poder divino que lhes confere êxito. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros não devem pensar que sua obra deles depende. Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidades. Aquele que não tosqueneja, que opera continuamente pelo cumprimento de seus desígnios, há de levar avante a sua obra. Ele embargará os propósitos dos ímpios e confundirá os conselhos dos que tramam maldades contra o seu povo. Aquele que é o Rei, o Senhor dos Exércitos, senta-se entre os querubins, e por entre as contendas e tumultos das nações, guarda ainda os seus filhos. Aquele que reina nos céus é nosso Salvador. Mede cada provação, vigia o fogo da fornalha que há de provar cada alma. Quando forem derribadas as fortalezas dos reis, quando as setas da ira penetrarem o coração de seus inimigos, a salvo se encontrará seu povo em suas mãos. Por qual motivo devemos agora orar? Penso que devemos orar para saber que Deus, não o homem, está à frente da obra. Para saber que nenhum homem por si mesmo pode fazer avançar ou frustrar a obra de Deus. Que só o próprio Deus pode fazer qualquer um deles. Que não precisamos sentir que a obra de Deus depende de nós. Que se nos lembrarmos sempre deste fato, teremos uma caminhada mais próxima com Ele. Creio este é o motivo pelo que devemos orar hoje. A igreja ao entrar no período da colheita. Não importa quão grande e eficaz seja o reavivamento e a reforma que o próprio Deus possa lançar na sua igreja, as Escrituras tornam claro que tanto os pecadores como os santos estarão na igreja até a colheita. Ninguém precisa se gabar de que os membros da sua igreja são todos santos, que todos eles são de um só acordo. Se eles são realmente de um só acordo, então deve ser que todos eles são joio, que não há nenhum santo entre eles. Essa igreja, com certeza, não é a igreja da qual Cristo fala na sua palavra. Se alguma coisa é clara na Bíblia, então essa é uma delas. Vamos ler agora no capítulo 13 de Mateus. Mateus 13, versículos 24 e 25. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. A razão dada para que o joio esteja entre o trigo é que os homens dormiram. Simplesmente então, se os homens tivessem ficado acordados, o inimigo não teria semeado o joio. Agora, para verificar o que significa estar acordados, leremos o capítulo 3 de Mateus. Mateus 3, versículos 5 e 6. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Esta passagem deixa claro que João batizou muitos, e que aqueles que ele batizou eram apenas aqueles que confessaram os seus pecados. Versículos 7 e 8. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Embora estes fossem os grupos populares da época de João, ele não só se recusou a batizá-los, como também lhes deu clara e educadamente a entender que o batismo não é algo com que se possa encobrir os pecados, mas algo com que se possa lavá-los. Ele deixou claro que não estava no negócio de fazer hipócritas. João não deixou dúvidas nas suas mentes que Deus não tinha necessidade deles, mas que eles tinham necessidade dele.
Os fariseus e os saduceus partiram então com pleno conhecimento de que o grande pregador da época não ficou impressionado pela popularidade deles, muito menos pela sua linhagem. Tendo em conta a firmeza de propósito de João e o fato de que o Senhor disse que nunca se levantou maior profeta do que ele, sabemos que João estava bem desperto, e assim deveriam estar todos os pregadores. Nós, como membros da igreja, também deveríamos estar acordados como João e tão firmes como Jó, capaz de dizer: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Jó capítulo 13, versículo 15. Mateus 22, versículos 9 a 12. Ide, pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Embora os servos de Deus estejam acordados e façam bem o seu trabalho, alguns dos membros podem não vestir a roupa do casamento. Uma peça de vestuário é algo para se colocar no exterior do corpo. O traje, portanto, denota uma conduta cristã diária, a justiça de Cristo na vida cotidiana de cada um. O fato de o homem da parábola ter ficado sem palavras quando lhe perguntaram: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? Mostra que ele era culpado de negligência, mas não de ignorância. Ele não tinha desculpa, e sabia disso. Voltamos a Mateus 25 versículos, 1 a 5. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Mais uma vez, vemos claramente que os membros da igreja estão divididos em 2 classes, a prudente e a tola. Os prudentes não correm riscos, procuram continuamente o azeite, verdade, e enchem as suas vasilhas com ele na primeira oportunidade. As tolas, porém, não se veem na necessidade de mais azeite, além do que está nas suas lâmpadas. Estão satisfeitas com o que já têm. O azeite, uma substância que ilumina o caminho, é obviamente figurativo da verdade profética. Verdade que ilumina o coração ao desvendar o futuro. Concretamente falando, a lâmpada cheia de azeite denota o reservatório de verdade em ação da pessoa. Verdade que satisfaz as suas necessidades apenas para o tempo então presente. O azeite extra nas vasilhas, portanto, representa a verdade adicional. A verdade que entra em ação, onde a antiga verdade termina. Em outras palavras, o azeite nas lâmpadas e o azeite nas vasilhas representam 2 verdades reveladas, em 2 ocasiões diferentes, uma seguindo a outra. Por exemplo, enquanto o juízo dos mortos é a verdade em ação, o juízo dos vivos é a verdade que vai entrar em ação assim que o juízo dos mortos terminar. Obviamente, o azeite que foi consumido, tal como o azeite nas lâmpadas das virgens, representa a verdade passada, a verdade que cumpriu o seu propósito. Mas o azeite nas vasilhas representa a verdade pronta a ser ativada e feita para brilhar imediatamente após que o óleo nas lâmpadas for consumido. Uma vez que as 10 virgens representam os membros da igreja durante o juízo dos mortos, o óleo nas lâmpadas representa manifestamente a verdade do juízo dos mortos. O azeite extra, que nas vasilhas deve, portanto, representar a verdade do juízo para os vivos, a verdade adicional. Primeiros Escritos, página 277. Claramente, então, as lâmpadas vazias representam o juízo dos mortos encerrando, e o azeite nas vasilhas representa a verdade do juízo para os vivos entrando em ação.
Visto que todas as 10 virgens tinham azeite nas lâmpadas, mas apenas metade delas tinha o azeite nas vasilhas, o simbolismo revela claramente que, como sempre, nem todos os membros da igreja aceitaram a mensagem do juízo para os vivos. As virgens tolas estavam satisfeitas com a verdade que tinham adquirido quando se juntaram à igreja que levava a mensagem do juízo dos mortos, mas não se familiarizaram com a mensagem adicional, a mensagem do juízo para os vivos. Finalmente, depois que a necessidade do juízo para os vivos se tornou uma necessidade absoluta, elas começaram a procurá-lo, mas isso não lhes serviu de nada. Já era tarde demais para o obter. Elas foram deixadas fora com o joio apenas porque deixaram o diabo semear nos seus corações sementes de loucura, sementes de contentamento, satisfação, com as verdades iniciais pelas quais se juntaram à igreja. Assim, erroneamente, não sentiram necessidade de luz adicional por parte do Senhor. Mas, quando a profecia começou a cumprir-se, para além da sua compreensão do conhecimento divinamente revelado, e quando viram os acontecimentos do Evangelho amoldarem-se ao contrário das suas expectativas, ficaram alarmadas e confusas, viram-se na escuridão. A lição é inconfundível. Aqueles que se sentem sempre ricos e cheios de bens, e que não precisam de mais nada, não chegarão à porta a tempo. Além do joio entre o trigo, há pessoas ociosas e inativas que serão lançadas fora e destruídas com o joio. Leiamos. Mateus 25, versículos 14 a 30. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas, ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Desta parábola vemos que, quando um cristão adormece, Satanás aparece e semeia sementes de ociosidade no seu coração, de modo a fazer com que seja lançado fora com o joio. No início da colheita, portanto, esta classe de joio é a primeira a aparecer como tal.
É tempo de aprender que a religião não é algo entorpecedor. Há ainda outra classe de membros da igreja que, de uma forma diferente, são vítimas do joio. Isto veremos a partir de Mateus 25, versículos 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos? Ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo: Na verdade, eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizeste a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O pecado mais notável da classe dos professos crentes é que todos eles são a favor de si próprios, e nenhum a favor dos outros. A classe das ovelhas é o oposto em caráter, visto que aqueles que fazem obras de caridade não devem fazer uma exibição delas. Mas, quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Mateus 6, versículo 3. E visto que o sistema de tal trabalho benéfico é claramente apontado na economia hebraica, faríamos bem em buscá-lo lá, a fim de promover a reunião do povo para serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se segundo dízimo de todo o lucro. Com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor: Aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. Mas, em relação ao segundo, ele ordenou: Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Este dízimo, ou o seu equivalente em dinheiro, deviam por 2 anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário. Depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deviam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, tomavam-se providências para as ações de graças e festas, nas solenidades anuais, e o povo era trazido à associação com os sacerdotes e levitas, para que pudesse receber instrução e animação no serviço de Deus. Patriarcas e Profetas, página 389. Para que essa obra seja realizada sistematicamente pela tesouraria do Senhor, por meio de doações e ofertas voluntárias,
às vezes chamadas de segundo dízimo, não podemos deixar de fazer o mesmo se quisermos encontrar o favor de Deus. Agora voltamos a Mateus 13, versículo 44. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Versículos 45 e 46. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Estas parábolas indicam claramente que aqueles que não se preocupam em investir tudo o que possuem, se necessário, para alcançar o reino, serão eliminados com o joio. Versículos 47 e 48. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie, e, estando cheia, puxam para a praia, e, assentando-se, ajuntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Uma rede lançada ao mar apanha naturalmente peixes bons e maus, pequenos e grandes. Mas os peixes, como todos os outros seres vivos, movem-se em famílias, cada espécie com a sua espécie. E assim, cada vez que a rede é lançada, apanha famílias de peixes. Assim é que a rede evangélica, em muitos casos, traz naturalmente famílias e parentes todos numa só captura. Isto é, como os pais aceitam o Evangelho de Cristo, juntamente com eles, são muitas vezes trazidos os filhos, e mesmo parentes e amigos. Os peixes maus representam aqueles que, sem verdadeiro conhecimento, convicção e conversão da sua parte, mas através da emoção e da influência de outros, aderem à igreja. Assim é que aqueles que nunca estudaram, de todo o coração e zelosamente se apoderam dos princípios de Cristo, são lançados fora, para ali perecerem com o joio. Todos aqueles que são demasiado preguiçosos para estudar e que dão ao diabo uma oportunidade de semear a semente diabólica nos seus corações, fazendo-os acreditar que o pregador ou o ministro os conduzirá até os portões do paraíso, não tendo experiência própria, são roubados da vida eterna. Em vez disso, recebem a morte eterna. É verdade que o Espírito de Deus faz com que as pessoas se tornem uma coisa, e o Espírito de Satanás faz com que se tornem outra coisa, mas a diferença só é discernível à medida que o tempo da colheita se aproxima, quando a verdade desta colheita é revelada. Destas simples parábolas resulta o fato que Satanás introduz o joio na igreja e tenta sempre fazer o máximo do seu esforço para os manter dentro dela. Por quê? Permita-nos encontrar a resposta em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Quando o diabo viu que já não lhe era permitida a entrada no céu, foi perseguir a igreja, depois de ela ter dado à luz o Filho do Homem, Cristo. O dragão, portanto, deve perseguir a igreja no período cristão. Versículo 14. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo e tempos e meio tempo longe da face da serpente. Por causa da perseguição, a igreja recebeu os meios para fugir da terra prometida, a vinha, para a terra dos gentios, o deserto. Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca a água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. No início, a serpente perseguiu a igreja, mas ao ver que a igreja mesmo assim crescia e prosperava, inverteu as suas táticas e, em vez disso, começou a perseguir os pagãos que não queriam se juntar à igreja, e suscitou ministros por quem trouxe uma inundação de não convertidos para paganizar a igreja, para que ela não pudesse cristianizá-los.
Versículo 16. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Assim, a igreja é purificada, e assim os joios são destruídos. Como o joio, eles são queimados. Como trabalhadores inúteis, são lançados na escuridão exterior para chorar e ranger os dentes. Como convidados impróprios para as bodas, eles são atados de mãos e pés e lançados na escuridão exterior. Como virgens tolas, são-lhes recusada a entrada. Como bodes, são enviados para o castigo eterno. Como a inundação do dragão, são engolidos pela terra. Mas o que realmente acontece com todos eles em comum é descrito em detalhes na profecia de Ezequiel, capítulo 9. Vamos a Ezequiel 9, versículos 1 a 11. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros, disse ele ao meu ouvir: Ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas, e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram, e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar do teu furor sobre Jerusalém? Então ele me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. E quanto a mim também, meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto, dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenaste. A promessa de purificar Jerusalém, Judá e Israel permanece tão certa como qualquer promessa na palavra. Os termos Jerusalém, Judá, Israel que conheces, não podem ser aplicados a outra coisa, a não ser à igreja, o lugar onde todos devem suspirar e chorar contra as abominações. Aqueles que não suspiram e choram serão deixados sem a marca, e depois os anjos que têm o encargo da igreja ferirão cada um deles, velhos e jovens. Sim, deve haver uma remoção de todo tipo de joio. Tal como antigamente havia uma remoção de todos os primogênitos das famílias que não pintaram a ombreira da porta com o sangue do sacrifício na noite da Páscoa na terra do Egito. Assim será no início da colheita, na purificação da igreja. Os anjos ferirão todos os que promovem as abominações no meio dela. Quando acontecerá esta purificação completa? Para a resposta, vejamos o capítulo 1 de Sofonias. Sofonias 1, versículos 2 e 3. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e as pedras de tropeços juntamente com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor.
Aqui está uma promessa de que o Senhor irá limpar completamente a terra. E estou certo de que nenhum de vocês dirá que estas profecias alguma vez foram cumpridas. Versículos 4 e 5. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar, e o nome dos Shemarins com os sacerdotes, e os que adoram o exército do céu sobre os telhados. Os que adoram e juram ao Senhor e juram por Milcom. Não só a terra, mas também as pessoas que vão constituir a casa de Judá devem ser purificadas. Deve haver uma terra limpa e um povo limpo também. Versículo 6. E os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. O apóstata e o indiferente, aqueles que são instáveis e aqueles que não veem qualquer necessidade de Deus, devem perecer junto com o joio. Versículo 7. Cala-te na presença do Senhor, Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. Este é o grande e terrível dia do Senhor, há tanto tempo esperado. Versículo 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes desconhecidos. Versículos 9 a 11. No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as casas dos seus mestres com violência e engano. E acontecerá que, naquele dia, diz o Senhor, haverá o barulho de um clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde as colinas. Uivai, vós habitantes de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que carregavam prata foram destruídos. O grande estrondo será tanto das portas dos peixes quanto das colinas, da terra e do mar. Ambos, os servos que trazem violência e engano sobre as casas de seus senhores, e os próprios senhores ímpios, serão punidos. Versículos 12 a 18. E acontecerá que, naquele tempo, examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas, e castigarei os homens que estão sentados sobre suas borras, que dizem no seu coração, o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. Por isso, os seus bens serão saqueados, e as suas casas assoladas. Eles também edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas, um dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. E trarei angústia sobre os homens, que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Mas toda esta terra será devorada pelo fogo do seu ciúme, porque ele certamente fará uma rápida destruição total e apressada de todos os moradores da terra. O tempo do dia do Senhor é revelado pelo aumento da ira, da aflição, da angústia, da desolação, da escuridão e das trevas. Um tempo em que ninguém sabe o que fazer para evitar a catástrofe. Um tempo de tanto medo mesmo por parte das cidades mais bem fortificadas. Tanto quanto sei, nunca houve uma situação semelhante. A condição do mundo de hoje é a única condição que responde ao desafio destas profecias. Uma vez que isto é verdade, então este é o dia em que o Senhor examinará Jerusalém com velas. Este é o dia em que ele deve purificar o seu povo do pecado e dos pecadores. É o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor deve esquadrinhar Jerusalém com velas.
Este é o dia em que ele deve purificar o seu povo do pecado e dos pecadores. É o grande e horrível dia do Senhor. Malaquias 3, versículos 1 a 5. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em quem vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi, e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não deveríamos agora considerar-nos as pessoas mais favorecidas do mundo por saber estas coisas de antemão? Não deveríamos estar felizes e gratos por termos sido avisados de antemão de que chegamos quase à hora da colheita e de nos ter sido dada a oportunidade de nos prepararmos para ela? Não ficaremos felizes por não sermos deixados na escuridão e por saber agora, claramente, que estas são as horas de encerramento do período da pré-colheita. O que quer dizer que a colheita começará em breve. Apocalipse 18, versículo 1. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O cumprimento desta passagem deste verso é chamado de alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Mas observe que toda a terra é iluminada com sua glória. Vamos agora observar o que acontece depois que as três mensagens angélicas permeiam a terra, depois que a terra é iluminada com a glória do anjo. Versículo 2. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu, e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Ah, depois que a terra é iluminada, então é que Babilônia cai. Claramente, então, a Babilônia ainda não caiu. Na verdade, a Babilônia ainda nem veio à existência, pois ela ainda está para montar, governar a besta, o mundo. Veja, Apocalipse 17 e tratado número 12. O mundo, ontem, hoje, amanhã. Versículo 4. E eu ouvi outra voz do céu, dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas. Vemos que esta voz do céu chega ao povo de Deus depois que a terra é iluminada com o alto clamor do anjo. A ordem da voz é que o povo de Deus saia da Babilônia para não ser participante dos seus pecados e não receber as suas pragas. Se por este motivo devem sair da Babilônia, então deve ser que o lugar para onde são chamados a vir esteja livre do pecado e, portanto, livre do perigo das pragas. E onde poderá ser isso, senão na terra purificada e na Igreja de Deus, onde não há mais pecado e não há mais pecadores para pôr em perigo a paz do povo de Deus? Seria presunçoso, de fato, se o povo fosse chamado de um lugar de pecado e trazido para outro lugar de pecado. Tão claro como o cristal é que a purificação da igreja, purificação, Daniel 8, versículo 14, julgamento dos vivos, 1 Pedro 4, versículo 17, tem lugar antes que o alto clamor da mensagem do terceiro anjo comece no mundo, antes que o povo de Deus seja chamado para fora da Babilônia. A mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com sua glória, mas somente aqueles que resistiram à tentação na força do Todo-Poderoso
serão permitidos a desempenhar um papel em proclamá-la quando ela tiver se transformado em alto clamor. The Review and Herald, 19 de novembro de 1908. A maioria dos cristãos sabe que há duas classes na igreja, o trigo e o joio. Mas poucos, se é que há alguns, parecem importar-se. Mas nós, como reformadores, especialmente desde que nos foi dada esta grande luz sobre o assunto, não podemos dar-nos ao luxo de ficar indiferentes. Podemos agora, inteligentemente, escolher ser trigo ou escolher ser joio. Se depois de conhecerem esta verdade, alguns escolherem ser joio, não terão ganho nada e não precisam ser surpreendidos quando estiverem no inferno. No tempo em que o movimento laborista e o capitalismo estiverem em conflito, é então que Jerusalém, a igreja, será examinada, por assim dizer, com velas. Portanto, os homens que se acomodaram nas suas casas, aqueles que agem como se o Senhor tivesse abandonado a terra, terão o seu castigo. Não apenas contemplamos e sentimos o dia do Senhor se aproximando, mas até ouvimos sua voz.